Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nesta semana, celebramos um marco incrível. São 1000 edições do nosso podcast. Preparamos um conteúdo especial para manter você atualizado sobre as principais discussões atuais. Na edição 999, vamos mergulhar em um assunto que está fervendo no cenário nacional: as eleições municipais no Brasil. No dia 6 de outubro, mais de 155 milhões de eleitoras e eleitores podem comparecer às urnas para escolher os novos prefeitos e vereadores de suas cidades. Em 3 episódios, o podcast JR 15 Minutos vai ouvir os candidatos de 6 cidades e saber quais são as propostas deles para um tema definido pela nossa produção. Hoje, vamos começar por Belém e pelo Rio de Janeiro. Criminosos fizeram uma série de ataques hoje no Rio de Janeiro depois que um dos chefes da maior facção do estado foi morto pela polícia. Pelo menos 14 ônibus foram invadidos e queimados na capital e na Baixada Fluminense. O transporte público foi suspenso e aulas foram canceladas. A Avenida Brasil, maior via expressa do Rio de Janeiro, ficou fechada hoje durante um tiroteio entre policiais e traficantes. 2 criminosos foram presos. 24 obras estão em andamento para preparar a capital paraense para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que acontece no ano que vem. E uma dessas obras é a maior já realizada em Belém nos últimos 100 anos. A primeira cidade será o Rio de Janeiro, que tem um eleitorado que vai superar a marca de 5 milhões de pessoas nesse ano. Na cidade, a mobilidade urbana sofre com a ação direta da criminalidade e a pergunta feita para os candidatos foi: como eles pretendem lidar com a violência nas comunidades e as operações de combate, que muitas vezes afetam a mobilidade urbana, causando interdições de ruas e até mesmo paralisações no transporte público. Os candidatos que o partido ou coligação têm representatividade no Congresso Nacional vão responder em ordem alfabética e com um limite de tempo de 1 minuto e 15 segundos para cada. Começamos por Alexandre Ramagem, do PL. Candidato, como você pretende resolver esse problema? As operações policiais de forças de segurança são um dever e uma necessidade de cumprimento de mandado judicial de prisão de criminosos de alta periculosidade. Nós, pela Prefeitura, queremos retomar esses territórios com as forças de segurança, avisando dia e hora da nossa chegada, para assim conseguir colocar ordem e segurança para os devidos serviços públicos, regularização fundiária, saneamento, água e esgoto, e assim nós vamos poder levar educação, saúde e o lazer e a cultura às comunidades mais vulneráveis. Acontecendo, trazendo esse território de volta, nós vamos contribuir pela melhor mobilidade e pela paz social de quem vive nesses locais mais vulneráveis. Agora, o atual prefeito e candidato à reeleição, Eduardo Paes, do PSD. Como você lidará com essa questão que afeta tantos moradores? A verdade é que a gente está enfrentando uma das mais graves crises da segurança pública da história do Rio. Não só os cariocas, mas se a gente for ver, a população de todo o estado, sobretudo aqui na região metropolitana, vive com medo. A segurança pública é responsabilidade do governo do estado, que comanda as polícias e cuida do policiamento nas ruas. É impossível, para as prefeituras sozinhas, já que elas não dispõem de meios nem recursos, elas resolverem esse problema. A Prefeitura do Rio faz sua parte, a gente modernizou o sistema de iluminação, a gente instalou milhares de câmeras de vigilância, criamos o Civitas, que é uma central de inteligência 24 horas por dia, 7 dias por semana, com mais de 5 mil pontos de monitoramento na cidade para dar apoio às forças de segurança. Em relação à mobilidade, a gente fez o sistema do BRT Renascer, e para reforçar a segurança de passageiros e motoristas, a gente criou o BRT Seguro, que já realizou cerca de 3.500 prisões e reduziu em 90% os casos de vandalismo. Por isso, eu tenho dito sempre que é fundamental que o governo do estado assuma as suas responsabilidades para que os cidadãos, principalmente os que vivem nas comunidades, deixem de ser reféns da violência. Candidato Marcelo Queiroz, do PP, o que deve ser feito para resolver os problemas de mobilidade urbana causados pela criminalidade? O primeiro ponto é uma integração entre o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro com um Centro de Comando e Controle, trocando informações 24 horas. O segundo ponto é ter um prefeito, talvez o mais importante, um prefeito que se preocupe de fato com segurança. O atual prefeito teve 12 anos de oportunidade, cruzou os braços, sempre jogou o problema no Estado e no governo federal. O terceiro ponto é o desenvolvimento de transporte de massa. Hoje, o que existe, por exemplo, na Avenida Brasil, é um transporte rodoviário.
e feito pela metade, acaba em Deodoro. Eu proponho um trem suspenso entre Deodoro e Santa Cruz na Avenida Brasil. Acho que isso também mitigaria muito desse problema. E o principal são ações pequenas que vão desafogar o governo do Estado e o governo federal, como, por exemplo, uma valorização da Guarda Municipal, que foi traída, foi dado o plano de cargos e salários, mas não foi feito concurso interno, a questão da atuação da Prefeitura no Segurança Presente e, principalmente, a instalação de câmeras de segurança de alta definição. O que hoje o município tem, que o prefeito chama de Civitas, não é um centro de inteligência de segurança, são câmeras de trânsito. Agora vamos falar com o candidato Rodrigo Amorim, do União Brasil. Candidato, o que deve ser feito para resolver essa questão de mobilidade urbana e também de segurança pública no Rio de Janeiro? Esse é um problema conjuntural. Como prefeito, eu serei o comandante em chefe da segurança na nossa cidade. Dentre outras questões, significa estar em diálogo permanente com os comandantes da Polícia Militar e da Polícia Civil. Remédios muitas vezes são amargos. Qualquer operação que impacte o trânsito, a vida das pessoas na cidade, terá necessariamente que ser informada e ter a participação do prefeito, que vai auxiliar, sem, no entanto, incorrer em vazamentos que atrapalhem a caçada aos marginais. Eu apresentei de forma inédita no Brasil a Secretaria de Favelas, que vai cumprir a missão de aplicar políticas públicas levando em conta as peculiaridades de uma parcela tão significativa do nosso território. Nós também vamos apresentar um segmento especial da Polícia Municipal, as Rondas Ostensivas Brigadas Urbanas, REBU, que será uma espécie de rota carioca, uma tropa que vai ajudar a PM, a Polícia Civil, no cerco a esses marginais e proteger o cidadão de bem. Candidato Tarcísio Mota, do PSOL, quais são as suas estratégias e soluções para minimizar esse problema? Em primeiro lugar, é preciso mudar essa política de segurança que dá errado há mais de 30 anos. Para acabar com o crime organizado, a gente precisa mirar no bolso da máfia e sufocar a renda do crime. Inteligência gera sempre mais resultado do que truculência. Vou acabar com as fontes de dinheiro do crime e com os esquemas de lavagem de dinheiro. E, ao mesmo tempo, oferecer políticas públicas e alternativas para o carioca. Isso vai tornar a cidade mais segura para todo mundo. Em segundo lugar, é preciso mapear os conflitos, garantir informação em tempo real para todo mundo. Vamos ter um plano municipal de redução da violência na cidade e um observatório da violência com um mapa interativo. O prefeito tem que agir na prevenção e no planejamento, e eu vou fazer isso. Encerramos assim a rodada de perguntas sobre a relação entre a mobilidade urbana e a violência com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Agora vamos falar de outra importante capital brasileira, Belém, que durante a gestão do próximo prefeito será o centro das atenções do mundo durante a COP30, a cúpula das mudanças climáticas prevista para 2025. O número de eleitores da capital do Pará passa de 1 milhão. Vamos ao mesmo critério adotado em relação ao Rio de Janeiro. Os candidatos que o partido ou coligação tem representatividade no Congresso vão responder em ordem alfabética com tempo limite de 1 minuto e 15 segundos. A pergunta feita foi: quais os problemas ambientais prioritários que a cidade sede da COP30 precisa resolver? Eu começo pelo candidato delegado Éder Mauro, do PL. Nós sabemos que hoje Belém, sem dúvida nenhuma, enfrenta dois grandes problemas, e inclusive pensando que a COP30 será no início do nosso inverno amazônico, os principais problemas que nós temos que solucionar de imediato, que envolvem a questão do meio ambiente como prefeito, primeiro, a questão do lixo. Nós temos que verdadeiramente limpar nossa cidade, nós temos que criar um sistema em que se possa acabar com a situação da máfia do lixo, onde inclusive a tonelagem hoje é feita numa condição em que existe situações esdrúxulas de corrupção envolvendo tanto as empresas de lixo. O outro problema, não tenho a menor dúvida, é a questão das dragagens dos nossos canais, para que a gente possa, dragando esses canais e fazendo a manutenção das comportas, eu tenho certeza que nós vamos resolver com o fluxo da nossa água das chuvas e nós não tenhamos as enchentes em plena COP30, que é um evento que não pode deixar esse legado de tristeza e má gestão de um prefeito ou de uma cidade que vai receber um evento como esse. Agora, o atual prefeito e candidato à reeleição pelo PSOL, Edmilson Rodrigues. Como lidar com essa questão? Vamos dar continuidade à modernização do sistema de limpeza urbana em Belém, que tem avançado muito com um novo contrato, porém ainda há descarte irregular.
Nesse sentido, uma política de educação ambiental e um investimento, através de 24 cooperativas já formadas com nosso apoio, um investimento para a coleta seletiva e a reciclagem dos resíduos sólidos em Belém até alcançar pelo menos 20%. Ao mesmo tempo, desenvolvemos políticas de infraestrutura importantes. A macrodrenagem das bacias mais importantes da cidade, bacias hidrográficas, que vão retirar as pessoas da situação de alagamento. Então são muitas. Macrodrenagem da bacia da Estrada Nova, do Mata Fome, Tucunduba, Paracuri, Ariri Bolônia, entre outras. São efetivamente políticas de grande relevância para o nosso mandato. Delegado Eguchi, do PRTB, quais são os problemas e quais são os seus planos para resolvê-los? Belém tem sérios problemas ambientais. Entre eles, a coleta e tratamento do esgoto, o recolhimento do lixo e o problema da emissão de CO2. Então, nós temos as soluções para cada um desses problemas. Sobre a coleta e tratamento do esgoto, nós vamos implementar uma coleta seletiva através das cooperativas de reciclagem. E sobre o tratamento, nós vamos construir estações de tratamento de esgoto para que a água que caia nessa estação de tratamento seja transformada em água pura para ser consumida pela população. Sobre a emissão de CO2, nós temos os táxis elétricos que a prefeitura vai buscar financiamento público e privado para que os taxistas consigam adquirir táxis elétricos. Mas também nós vamos estender esse benefício aos mototaxistas, para que eles utilizem motos elétricas na nossa cidade. Agora, o candidato Igor, do MDB. Como você enxerga esse cenário e o que deve ser feito? Sem dúvida alguma, o maior desafio que nós vamos enfrentar é resolver de vez a crise do lixo. Infelizmente, a atual gestão deixou a nossa cidade largada à própria sorte e nós precisamos fazer com que esse lixo possa virar ativo econômico para a nossa cidade, garantindo não só a limpeza da cidade, mas principalmente gerando emprego e renda, fazendo com que os catadores e principalmente a reciclagem seja uma realidade na nossa cidade. E esse é um grande desafio que nós vamos ter não só para a preparação da COP, mas principalmente para fazer com que a nossa cidade volte a ter a sua autoestima elevada e que as pessoas possam ter qualidade de vida. Tenho certeza de que essa questão do lixo é uma problemática prioritária a ser resolvida. Mas nós não podemos esquecer também da arborização da nossa cidade. Belém está no coração da Amazônia, mas infelizmente é uma das piores capitais em áreas verdes do Brasil. E nós vamos melhorar isso fazendo um grande programa de arborização da nossa cidade para que a gente possa garantir não só aqueles que nos visitam, mas também aqueles que moram aqui, qualidade de vida e fazer com que Belém realmente volte a ser a capital da Amazônia e o orgulho de todos nós. Jefferson Lima, candidato do Podemos. Quais são os desafios ambientais mais urgentes para Belém e como você pretende abordá-los? Olá, aqui é Jefferson Lima, candidato a prefeito de Belém pelo Podemos. A COP30 representa um marco histórico, para o Brasil, para a Amazônia. No entanto, a cidade enfrenta desafios para receber um evento de tal magnitude. Infraestrutura, logística, impacto ambiental, engajamento da população e a solução que nós temos é investimento em infraestrutura, parceria público-privada, transporte sustentável, aumentando a oferta do transporte público, eficiente para incentivar o uso de bicicletas ou outros meios de transporte sustentáveis, gestão dos resíduos, implementar um plano de gestão de resíduos eficiente para minimizar o impacto ambiental do evento, energia renovável, diálogo com a sociedade, um turismo sustentável promovendo aproveitando a oportunidade para gerar renda para a população local. Em resumo, nós vamos fazer também um trabalho para que se possa fazer com que esse lixo não seja jogado no aterro sanitário, onde as pessoas sofrem muito com isso, e melhorar a vida dos catadores de recicláveis. Tudo isso num projeto amplo, sério e execuível no nosso plano de governo para a Prefeitura de Belém. Para finalizar, o candidato do Republicanos, Tiago Araújo. Tiago, um dos eventos mais importantes do mundo na área ambiental será sediado em Belém. Quais são os problemas mais urgentes que a cidade enfrenta e quais as estratégias de solução? Belém vai ser palco da maior discussão global sobre mudanças climáticas, que é o evento da COP30. E ainda temos índices e números preocupantes na nossa cidade de saneamento básico. Cerca de 80% da nossa população não tem saneamento básico. A gente tem um déficit muito grande de água potável, nas residências domiciliares. E nos últimos 4 anos, Belém foi uma cidade que ficou completamente tomada pelo lixo. Isso precisa ser resolvido e solucionado. O que nós vamos fazer é implementar, desde o dia 1º de janeiro, um grande núcleo de elaboração de projetos estruturantes
para fazer com que macrodrenagem possa chegar nas comunidades periféricas, levar saneamento básico de qualidade para a população e fazer com que acabe essa crise do lixo que está instalada em Belém. Nós precisamos limpar a cidade, nós precisamos cuidar das ruas, mas especialmente cuidar das pessoas, que é o maior ativo patrimonial que nós temos. Muito bem, chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação dos candidatos à Prefeitura das cidades do Rio de Janeiro e de Belém. Amanhã teremos o episódio 1000 e a participação de candidatos de outras 2 cidades. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!